Bem, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todas as pessoas que estão conosco, especialmente dos nossos convidados, dos nossos parceiros que estiveram conosco na elaboração, que definiram o programa da chamada desse dossiê para a revista Modus. A revista Modus é um produto, uma publicação do Grupo Modus. O Grupo Modus nasceu em 2013 e é a reunião de docentes de diferentes universidades do Brasil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UNB, Universidade de Brasília, de onde eu estou falando, da Federal da Bahia. Então, é com felicidade que nós estamos recebendo todos vocês. Nós começamos a publicação da revista Modus em 2017. Ela tem um programa muito devotado às experiências e às pesquisas que entrecortaram inicialmente e definiram o grupo, especialmente no campo da história da arte voltado para a curadoria, história das exposições, coleções e acervo, mas com os anos, especialmente depois de 2020, nós passamos a ampliar o nosso escopo, o nosso alcance, com demandas que são demandas próprias da área, algumas muito antigas, que só agora Modus consegue alcançar. Então, não vou me alongar muito na apresentação do grupo nem da revista, vou passar a palavra para a professora Ana Cavalcante, já deixando meu agradecimento, enquanto editor, tanto para Roberto quanto para Arthur, pela presença, pela parceria, por ter nos oferecido um dossiê que é muito bem sucedido, depois eu até falo disso depois, o alcance é excepcional, o tema é urgente, então, muito obrigado. Ana, é contigo. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. E com muita alegria que eu estou hoje mediando essa conversa, né? O Modus chama para conversa, no qual a gente vai debater com os dois responsáveis pelo dossiê da revista que está agora, né? que é o nosso número, o primeiro número agora de 2022, esse dossiê Artes e Diáspora Africana, Conflitos, Cânones e Recomeços. Então, é um tema que os dois autores, os dois responsáveis pelo dossiê já vêm trabalhando há muito tempo, né? São autoridades nessa temática. E nós temos, então, aqui o dossiê, ele ficou completo com 16 artigos, né? Eu acho que em breve os dois vão explicar um pouco mais, mas a gente tem uma alegria de ter visto tanta diversidade, como que esse tema ele não se fixa num aspecto só, mas é múltiplo, e de alguma forma a gente está contribuindo, né, a revista Modus, aí, contribuindo para que esse debate se amplie cada vez mais, e agradecendo tanto Roberto Conduru quanto Arthur Vale por terem realizado, né, esse trabalho que foi excelente de reunir todos esses artigos. Bom, o professor Roberto Conduru, ele se doutorou em História na Universidade Federal Fluminense e atualmente ele é professor de História da Arte na Meadows School of the Arts, na Southern Methodist University. Durante parte da preparação desse dossiê, ele esteve na Florence Gould Foundation. E o professor Arthur Vale... peraí, deixa eu voltar aqui. Ainda no Conduru. No segundo semestre de 2021, que ele esteve nessa Florence Gould Foundation Fellow do Clark Art Institute. Ele é membro do Comitê Brasileiro de História da Arte e do International Council of Museum, o ICOM, e publicou vários livros, né? E a gente vai destacar aqui alguns desses. O primeiro para se destacar é Arte Afro-Brasileira, que foi pela editora Comarte, que teve uma primeira edição em 2007 e uma segunda edição no ano passado, 2021. Também Arte no Brasil no século XIX, da Barléu Edições, em 2020. Axé Bahia, The Power of Art in an Afro-Brazilian Metropolis, pela UCLA, em 2018. E Pérolas Negras, Primeiros Fios, Experiências Artísticas e Culturais nos Fluxos entre África e Brasil, pela editora da UERJ, em 2013. O professor Arthur é professor de História da Arte da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele se doutorou em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
realizou estágios pós-doutorais na Universidade Federal Fluminense, na Universidade Nova de Lisboa, Portugal, e é membro também do Comitê Brasileiro de História da Arte. Nós somos colegas, né, do Comitê Brasileiro de História da Arte, e também do International Council of Monuments and Sites, ICOMOS. Ele é editor do periódico eletrônico 1920, participou de dezenas de publicações, entre eles os livros O Artista em Representação, coleções de artistas, pela NAU, pela editora NAU, em 2020, Memória Urbana, Patrimônio e Territórios Culturais, Nova Iguaçu, Ontem e Hoje, pela Rio Books, 2021, Academies and School of Art in Latin America, pela Routledge, em 2020. Entre esses são alguns dos mais recentes. Por uma curiosidade, eu cheguei a ser aluna do Roberto Conduru e fui professora do Arthur, mas hoje somos todos colegas, né? Estamos contentes de estar participando aqui dentro dessa reunião remota, mas que possibilita justamente da gente, cada um está em Brasília, o outro está nos Estados Unidos, enfim, cada um no seu cantinho, mas todos reunidos aqui. E agora eu tenho, então, o prazer de passar a palavra para o professor Roberto. Depois, gente, ao final, vai ter um momento de todo mundo poder participar, comentar, fazer as perguntas e tal. Quem quiser já pode colocar essas perguntas pelo chat, e ao final a gente vai ter esse espaço de uma conversa, abrir para conversa para todos. Mas, por enquanto, eu chamo para a conversa Roberto Conduru. Por favor, Roberto. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Obrigado pelas calorosas palavras a você e ao Emerson. Agradeço, em meu nome, em nome do Arthur, o convite para organizar esse dossiê e para cuidar dessa publicação, dessa parte da publicação, dando os parabéns à Modus, ao Grupo Modus e à revista por toda a realização feita até agora e a que está se projetando para o futuro. E aproveito também para agradecer ao Arthur, que me chamou para fazer parte desse dossiê, e dizer que quando nós começamos a pensar, tendo em vista o modelo de Modus, em que alguns convites podem ser feitos, mas é feita uma chamada de artigos, nós pensamos um tema que fosse amplo bastante e que desse conta de atrair a maior diversidade possível de reflexões sobre a questão das artes da diáspora africana. Daí esses termos, conflitos, que marca bem o que tem sido desde o início do tráfico de escravizados e da escravização lá no século XV, cânones para pensar o quanto há de estabelecido ou quase estabelecido e o quanto precisa ser rediscutido, e recomeço sempre para ter esse impulso historiográfico, crítico, que toma a reflexão sobre a arte como um processo. E fizemos alguns convites, recebemos artigos submetidos pela plataforma Modus, e foi interessante porque nós pretendíamos alcançar uma geografia bastante ampla, não alcançamos tudo que queríamos, Arthur e eu, mas acho que há uma diversidade bem significativa, há uma concentração grande em termos de Brasil, seja de autores do Brasil e da arte produzida no Brasil, mas o dossiê foi capaz de agregar autores na Europa, nos Estados Unidos, na dita América Latina, em alguns países da América Central, da América do Sul, mas também tomando a produção nesses contextos como objeto. E, ao final, tendo em vista o que foi aprovado pelos pareceristas e revisto pelos autores e o que foi enviado a partir de convite, Arthur e eu organizamos um dossiê que se desdobra em termos de alguns temas que nós fomos percebendo. Então, o primeiro deles é a questão do colecionismo. Há artigos sobre coleções de artefatos e obras de arte relacionadas à diáspora africana no Brasil, mas também no Uruguai. Coleções dessas, como a coleção Perseverança, analisada pelo Anderson Almeida, que foram apreendidas pela polícia e
num daqueles momentos terríveis da violência contra as religiões afro-brasileiras, mas também, como no artigo da Juliana Bevilacqua, em que a coleção do MASP, ela é montada a partir de variados interesses, mas já numa perspectiva de arte e de crítica e de curadoria e de história, muito marcado já pela conceituação da arte negra a partir da Europa, algo que a gente também vê na coleção de arte negro analisada pela Helena O'Neill no Uruguai. Há um artigo muito interessante da Joyce Farias sobre historiografia, é um artigo singular, mas que se conecta com essa ideia de coleção também, e aí é sobre as esculturas, as chamadas esculturas de nó de pinho, da colonização, produzidas quando o Brasil era uma colônia portuguesa, mas que ela exatamente defende uma reinterpretação a partir da questão africana nessas peças. Essa questão da religião se conecta com 2 artigos sobre a estética das religiões com matrizes africanas na América Latina, um artigo do Tadeu Mourão sobre as pencas de Balangandãs e um artigo da Caterina Kerestesi sobre as diversas práticas de religiões afro-cubanas, pensando a estética delas. Em seguida, a gente entra numa sessão que são sobre representações feitas por não afrodescendentes da cultura afrodiaspórica. Arthur analisa aí a visão do Benjamin Perret sobre os cultos afro-brasileiros nos anos 30 do século XX. O Rafael Cardoso faz um artigo sobre as representações do russo Dmitry Ismailovich e da portuguesa Maria Margarida Sutelo, de temas e figuras afrodescendentes. Eu revejo um pouco a questão do modernismo a partir de determinadas autorias afrodescendentes, já entrando num outro núcleo do nosso dossiê, e aí são afrodescendentes representando questões e o mundo a partir da visão própria. É quando a gente tem o texto da Camila Queran, da Universidade da Califórnia, em Riverside, um artigo comparando a figura da malandragem no Heitor dos Prazeres, no Elliot Sica. Passa para Abigail Lapandardash, também da Universidade da Califórnia, que analisa o Abdias do Nascimento, o período dele nos Estados Unidos, e um artigo de um mexicano, José Manuel Méndez Sánchez, que discute a questão da arte bruta no Brasil, em Cuba e no México. É um artigo derivado da dissertação dele e foca também na figura do Arthur Bispo do Rosário, com o que a gente passa para o núcleo final, que é sobre arte produzida mais recentemente, usualmente chamada de arte contemporânea, em que há um artigo de um trio, a Alexandra Alencar, a Jéssica da Cruz e a Juliana Rosa de Souza, sobre uma performance 1000 litros de preto, da Lucimélia Romão, e aí depois há um artigo do Tadeu Rodrigues sobre a questão da mestiçagem, em que ele, por um lado, analisa as pinturas de casta mexicanas do século XVIII e depois foca no trabalho recente do Paulo Nazaré, e um trabalho da Nicole Smith Johnson sobre a produção recente do Antônio Obá. Concluindo, há um artigo interessante, bem interessante, da Sabrina Moura, da Unicamp, no qual ela revê como vários artistas nos Estados Unidos, em Cuba, do Brasil, eles retornam à África e, particularmente, à ilha de Gorée. E com esse artigo a gente pensa aí um retorno e uma maneira de, ao final do dossiê, marcar como a diáspora está aí recomeçando. Em síntese, essa é o balanço. Obviamente, a Ana falou que esse é um tema que poderia ser visto de vários pontos. Com certeza há outros tantos que Arthur e eu tínhamos expectativas de que fossem abordados, mas não foram, mas acho que o dossiê, ao fim e ao cabo, é uma boa amostragem de uma reflexão que, felizmente, tem sido muito mais ampla do que o dossiê, mas o dossiê é capaz de ser uma boa amostragem do que vem sendo produzido, seja em termos de tema, em termos de geografia, mas também em termos de abordagem
seja quanto ao tema, seja quanto ao foco, seja quanto à teoria, método e maneira de escrever. Enfim, acho melhor a gente depois conversar e abrir para o debate. Obrigado. Obrigada, Roberto. Arthur, então, a palavra é com você. Boa tarde, então, a todas e a todos. Eu queria também assim, reiterar os agradecimentos que o Roberto fez já, né, para os editores da Modos. Estou vendo a Fátima, estou vendo a Ana aí, né, mas especialmente ao Emerson, no sentido de que foi com o Emerson que a gente dialogou mais e teve, assim, tem aquelas coisas, né, de aqueles ajustes e todo o processo de envio, de parecer e tal, tudo passou pelo Emerson. Então, eu queria agradecer muito ao Emerson pelo apoio. E é um pouco assim, o Roberto acho que descreveu muito bem a estrutura geral do dossiê, e isso, né, na verdade, é uma amostragem. Eu acho que a produção sobre o tema é muito mais ampla. A gente chegou a contatar diversos outros autores e autoras, assim, mas eu acho que ainda, talvez, né, a questão da pandemia dificultou um pouco. Algumas pessoas aceitaram no primeiro momento, mas infelizmente não conseguiram terminar os artigos, né? E, enfim, mas assim, acho que eu concordo com o Roberto, assim, que em geral a gente tem uma amostragem significativa, certo, do que está sendo produzido, está sendo pensado em torno do tema. O que eu pensei em falar, assim, eu tinha mandado para o Roberto antes, assim, né? Na verdade, assim, eu queria colocar algumas ideias, algumas questões que talvez pudessem, assim, ajudar a gente a pensar no debate, né? Ajudar a gente a pensar, ajudar a gente a refletir, né? E aí, como eu sei que tem um pessoal assim da graduação, por exemplo, lá da Rural, né? Eu preparei uma apresentação rapidinho, assim, vou tentar ser rápido, para a gente ter mais debate mesmo, né? E a apresentação um pouco para fixar algumas coisas, assim, eu acho que sobretudo do pessoal lá da graduação talvez assim seja útil, né? Então eu vou mostrar rápido, porque vocês me digam aí se vocês conseguem ver, tá ok? Ok. Eu vou abrir aqui. Porque uma coisa interessante que aconteceu foi logo depois, assim, mais ou menos quase simultaneamente ao lançamento do dossiê, foi a realização do colóquio do CIRRA, lá em São Paulo, né, em janeiro, e a Cláudia Matos, né, a organizadora do evento, está aqui também, assim, eu vou fazer referência a ela depois, assim como o próprio Conduru, né? Mas, enfim, eu estava coordenando, junto com uma professora argentina, né, a Marilu Guidoli, uma sessão que tinha esse tema, né, migrações forçadas e seu impacto na arte, na cultura visual. E então foi um segundo momento, assim, depois que de certa maneira o dossiê já estava encaminhado, né, ele acho que já estava, não sei se ainda estava publicado, não me lembro exatamente, mas foi quase simultâneo, né? E foi um segundo momento que eu parei para pensar um pouco mais essa ideia de migrações forçadas, dentro da qual o contexto, assim, o nosso tema específico, né, a arte ligada à diáspora africana, nessa época moderna, a gente poderia dizer assim, ela seria na verdade, seria um dos tantos fenômenos, né, que seriam abarcados por essa ideia mais geral de migrações forçadas. Então, eu e a Marilu, a gente ficou pensando umas questões, assim, a gente colocou essas questões para o pessoal que participou, para os comunicadores, e, enfim, algumas coisas a gente saiu da sessão com mais clareza e outras coisas a gente ainda continua pensando, né? A gente continua com dúvida. Então, seria um pouco isso que eu queria apresentar para vocês aqui, esses problemas, ou essas, por um outro lado, a potência que tem quando a gente está discutindo temas como o da diáspora africana, né? E tinha duas questões que a gente percebeu assim que eram meio fortes, assim. O tema possibilitava uma reavaliação tanto do cânone usual, dos cânones usuais da história da arte, por um lado, né?
E do outro lado teria isso que o Roberto chamou a atenção também, ele permite uma reavaliação dos métodos de escrita da história da arte, certo? De uma forma mais geral, né? Então, uma primeira hipótese que a gente tinha é de que temas como o da diáspora, por exemplo, né, que a gente está tratando aqui especificamente, eles potencialmente suscitam novas formas de indagar sobre objetos que são consagrados, que já estão consagrados no cânone, né? Um exemplo seria a questão do modernismo, que o Condorú fez referência, né? Tem vários autores que vão falar sobre isso. Eu poderia pensar, lembrar de dois, assim, entre outros, né? O Raymond Williams, por exemplo, né? Ele falando do Guillaume Apollinaire, que, apesar de, né, ser identificado como um artista francês, assim, tem a questão da descendência polonesa, né? E o Williams vai apontar como essa sociologia de encontros, né, e associações metropolitanas entre imigrantes vai ser crucial para a formação da vanguarda e também da sua absorção num circuito mais amplo, né, um circuito cultural, vamos dizer assim, mais hegemônico. E o Charles Reed, nesse livro, né, quando ele está discutindo alienação, e ele está discutindo isso conectando uma crítica marxista do capitalismo à experiência de exílio, ele vai enfatizar, então, como, né, se você pensar a história da arte que a gente costuma ver, né, desde do exotismo, do chamado romantismo, passando pelo primitivismo modernista até essa rede global do circuito de arte que a gente tem hoje, ser alienado, ser estrangeiro, está, de certa maneira, embutido na própria definição de modernismo, né? E aí eu fiquei pensando um pouco em alguns artigos que a gente publicou. Eu não vou fazer referência a todos aqui, vou fazer referência só a alguns, assim, por isso as imagens um pouco para pontuar. Quando o Rafael Cardoso está discutindo a obra do Smailovich ou da Maria Margarida, né? Ou quando, por exemplo, o José Sanches está discutindo artistas, aqui eu selecionei os artistas brasileiros, né? O Antônio Rosendo de Lima e o Arthur Bispo do Rosário, como essas ideias me parecem estar um pouco implicadas, né? A ideia do... quer dizer, o que significaria? Isso seria uma questão, né? O que significaria se a gente aceitasse, se a gente realmente integrasse esse tipo de produção dentro do cânone do que a gente costuma chamar de modernismo no Brasil, né? O que implicaria seriamente considerar esses artistas dentro como centrais, como importantes no cânone. Porque no caso do Roseno, do caso do Bispo do Rosário, eles, pensando na historiografia brasileira, eles são reconhecidos, mas simultaneamente eles são colocados numa categoria, essa categoria de arte bruta, né? De arte bruta, que de certa forma os aliena, né? dessa discussão. Então esse seria um ponto, né? Como é que a gente pode, a partir da discussão da diáspora, de um fenômeno como a diáspora, rever o cânone mais usual que a gente tem na nossa historiografia, certo? Por um outro lado, assim, né, estava pensando lá com a Marilu também, né, a gente pode pensar que investigações sobre as artes ligadas a fenômenos como a diáspora vão oferecer uma oportunidade e vão mesmo exigir que a gente relativize de uma forma radical esse cânone hegemônico, né? E, nesse sentido, é como se, assim, a diáspora, a discussão sobre os fenômenos estéticos ligados à diáspora africana pudessem se apresentar como um local, como um locus privilegiado. E eu citaria uma expressão do Cobena Mercer, né, um historiador da arte inglês. Ele vai falar assim, de apagar e rebobinar as narrativas da história da arte ocidental dos últimos séculos, né? Erasing and rewinding, ele vai falar a expressão original, né? E tem um artigo dele, um livro que eu vou mostrar depois, que ele vai discutir esse artista afro-estadunidense, esse Robert Scott Duncanson, num capítulo do livro que se chama, assim, traduzindo livremente, seria quando a história da arte da diáspora negra realmente se inicia, né?
E aí a gente tem uma imagem como essa, que, a princípio, né, a gente poderia associar tradições de pintura de paisagem estadunidenses com matrizes europeias, mas o sítio que o Duncanson escolhe é extremamente significativo, né? Essa confluência, lá no caso, né, dos rios Ohio e Little Miami, tinha muita importância no circuito da chamada Underground Railroads, né? A ferrovia subterrânea, pela qual passaram muitos afro-estadunidenses escravizados num movimento para sua liberdade, certo? Eu fiquei pensando assim, então, quando você considera de uma forma mais ampla, qual seria, então, a posição de um artista como o Duncanson no cânone da história da arte estadunidense, mais ampla? A gente poderia pensar no Arthur Timóteo da Costa, entre outros artistas, né? Como um quadro como esse, assim, e outros do Arthur Timóteo da Costa vão, me parecem, colocar questões assim interessantes para a gente pensar o posicionamento dele dentro desse cânone, certo? Eu acho que o Arthur Timóteo também é alguém que vem sendo estudado, talvez cada vez mais, eu acho que ele vem recebendo atenção, mas é ainda uma atenção insuficiente, e acredito que o artigo do Roberto, acho que contribui para um reposicionamento dele, da importância dele no contexto da história da arte no Brasil mais amplo, certo? A gente, inclusive, chamou o Kleber Amanso, que é um especialista no Arthur Timóteo, mas ele, infelizmente, foi um desses casos, assim, ele aceitou, mas não conseguiu terminar o artigo, então, mas seria só um exemplo, né? Porque o Arthur Timóteo é só um exemplo de... A Ana também estuda, né? Aquela ideia assim, os artistas negros ligados à academia no século XIX, começo do século XX, ok, eles vêm sendo cada vez mais estudados, vêm recebendo mais atenção, mas me parece que esse é um movimento que ainda tem que ser aprofundado. E que especificidades a gente poderia encontrar no trabalho dele, né? Eu não vou discutir esse quadro especificamente, mas esse quadro me parece emblemático disso, assim, como ele levanta várias questões que têm a ver com a própria afrodescendência, o fato do Arthur Timóteo ser um artista negro, entre outras coisas. E aí tem aquele segundo ponto que a gente pensou, a ideia de modos de escrita de história da arte, né? Então, esse estudo das dimensões de movimentos migratórios, das migrações forçadas, da diáspora africana em particular, né, poderia, né, essa era uma hipótese da gente lá no CIRRA, contribuir para, por exemplo, alinhar, né, para a disciplina da história da arte com o que a Salone Matour vai chamar, nesse livro, né, de 2011, uma virada da mobilidade, assim, uma mobility turn, que é o termo que ela usa, né, e que seria para um paradigma emergente dentro das ciências sociais de uma maneira mais ampla desde o começo do século XXI, tá? E também tem esse livro um pouco mais recente, né, do Burko Dogomat e da Brigitte Mersman, onde eles vão propor uma virada migratória, né? Eles vão falar de um migratory turn na história da arte, ou seja, posicionar a importância dos estudos sobre migração como uma área importante da pesquisa dentro da nossa disciplina, certo? Então, em relação a esses processos migratórios, como a diáspora africana, a questão é que a história da arte acaba se defrontando, essa foi uma constatação que a gente teve, com questões difíceis, né? Ou seja, se a gente realmente quisesse incorporar dentro da nossa escrita, dentro da nossa prática, essas ideias de uma virada da mobilidade, uma virada migratória, surgem questões complicadas. Aí, como eu falei, aqui eu estou colocando mais para a gente pensar. Eu não tenho propriamente respostas para essas questões como essa. São questões que o Dogomat e a Mersman colocam lá no livro, né? Mas eu acho que o dossiê, por exemplo, ele avança algumas coisas que podem ajudar a gente a responder coisas como essa, né? Que conceitos, então, correspondem a esse caráter, vamos dizer assim, processual, performativo, transnacional, transcultural da diáspora, das migrações forçadas de uma forma geral. A gente está, hoje em dia, vendo isso, né, muito intensamente, assim,
mas no caso da diáspora africana em particular, como a história da arte pode ser escrita não com base em parâmetros nacionais, isso ainda me parece muito usual, mas concentrando-se em questões como essa, né, instabilidade, intercâmbio, mutabilidade cultural, como a história da arte pode lidar com a desordem do tempo e do espaço, né, com as turbulências conceituais produzidas por processos migratórios, dos quais a diáspora africana seria um exemplo, né? Então, me parece que assim, questões como essa, como eu disse, não tem resposta para elas, assim, propriamente, né? Não teria, mas, por um lado, como eu falei, eu acho que alguns artigos do dossiê vão ter essa ideia da mobilidade como central, então me parece que o dossiê, em todo, ele pode ajudar a gente a pensar um pouco essas questões. Simultaneamente, me parece, né, essa é a minha impressão, assim, eu queria desenvolver isso um pouco mais, que existe aqui um certo alinhamento com questões com preocupações da chamada virada global na história da arte. Eu trouxe um exemplo aqui, só como referência, né, da Claire Farago, esse texto que é publicado num volume organizado pela professora Cláudia e pelo Conduru, né, que tinha a ver com um evento do CIRRA que aconteceu no Brasil em 2015, certo? Mas eu sei que a Modos, por exemplo, publicou recentemente também um dossiê exatamente sobre isso, sobre a questão dessa virada global, com outro artigo da Farago, né? Então, me parece que questões como essa, né, essas ideias da virada migratória, enfim, colocam problemas que são compartilhados, a gente pode dizer assim, preocupações que são compartilhadas com as pessoas que estão escrevendo, estão pensando essa ideia de uma virada global na escrita da história da arte, né? Então, como é que o fato da gente enfrentar esses temas, de que maneira, em que medida isso exige que a gente reformule os nossos próprios conceitos, né? Os nossos quadros conceituais, as nossas ferramentas. No CIRRA, só para encerrar, assim, né? Eu me lembro, por exemplo, de duas comunicações, né? Teve um historiador da arte sérvio, o Nenad Makujević, que ele estava falando sobre uma outra diáspora, né? Que era a diáspora dos judeus sefarditas no contexto do antigo Império Otomano. E ele acionava a ideia de mimicry, né? De mimetismo. E o Rafael Cardoso, que também estava lá, né? Ele expôs, como ele faz no artigo do dossiê, ele expôs a ideia de imaginação diaspórica, ou seja, dois conceitos que talvez sejam interessantes, que tem uma potência para a gente pensar isso que a gente está tratando aqui, né? Enfim, então seria mais ou menos isso. Eu acho que eu estava interessado em trazer para a discussão essas questões que eu acho que podem ajudar talvez a gente a avançar um pouco, como eu falei, tanto numa relativização, numa reconfiguração do cânone, numa ampliação, numa horizontalização do cânone, mas também tem implicações para os nossos próprios modos de escrever a história da arte e que transcendem a questão da diáspora africana especificamente. Eu acho que é uma coisa que tem uma validade um pouco mais ampla, né? Então, seria isso, assim, se abrir para o debate aí, ver onde é que a gente vai. Obrigada, Arthur. Muito legal isso, né, de você estar ampliando, né, jogando para como que essa temática aí da diáspora africana, ela está em diálogo com outras diásporas e com a própria formulação da história da arte, né? Teve um ponto que você tocou que eu gostaria que talvez ou você ou o Conduru, ou enfim, voltar a esse ponto, que foi essa questão dos parâmetros nacionais. Você falou assim, como fazer a história da arte não com base nos parâmetros nacionais, mas mais com uma questão do intercâmbio, da mutabilidade cultural. Então, a minha provocaçãozinha seria a seguinte: tem como a gente escapar de uma história da arte que, pelo menos assim, dá para fugir completamente de um parâmetro nacional? Ou porque, na verdade, assim,
eu fico pensando na construção da história da arte, né, em todos os outros países, não apenas no Brasil, mas cada país parece que sempre vai ter um viés de falar, a minha também é importante, a minha participação também pode querer valorizar a sua própria arte, por mais que se diga, né, que o discurso agora da gente pensar nessa arte global, vocês estão me vendo? Parece que, não sei se Você só congelou, mas estamos te ouvindo. Tá, vocês estão, então tá bom. Até que ponto isso ainda é mais um desafio do que algo realmente possível, entendeu? De se realizar. Já que, no final das contas, cada país vai estar ali querendo defender o seu, assim, fazendo investimentos para dizer que, né, para colocar a sua produção na vitrine global, não sei. Pode ver o que você gostaria de comentar. Eu quero só pegar carona, né, se você me permite. Claro. Tanto para Roberto quanto para Arthur. Esse é um dossiê, e aí eu estou, evidentemente, falando como não especialista, né, como um daqueles autores que tem que dar síntese no editorial às nossas propostas. E uma coisa que eu achei impressionante foi a quantidade de histórias cruzadas. Eu vou usar esse termo, vocês me corrijam, mas nós estamos falando de uma contribuição que eu acho pequena, perto do tamanho do tema, mas é assim mesmo para uma revista científica aqui no Brasil, mas uma contribuição de uma óptica brasileira que vai tratar de questões que atravessam a história da arte, da cultura e outras possibilidades de história de Portugal, México, Nigéria, Benin, Alemanha, Angola, Cuba, Senegal, Uruguai, Jamaica, Estados Unidos, quer dizer, num número muito, até pequeno, quando a gente olha, né, Gana, Canadá, um número pequeno, como vocês conseguiram fazer com que esses textos selecionados também refletissem um pouco essa inquietação. E aí, no caso do Brasil, eu concordo um pouco com a Ana, mas especialmente no caso do Brasil, eu acho que a ideia de uma história da arte nacional, ela é uma opinião de leigo, de um olhar externo, mas acho que ela é um empecilho ainda para a gente pensar de maneira tão transitiva. E aí, só pegando um pouco na carona na questão da Ana, porque eu acho que é um desafio para a gente mesmo. Como conseguir estabelecer um olhar que seja paralático, né? Que é conseguir olhar da África para cá, de cá para a Jamaica, da Jamaica para o Caribe, quer dizer, conseguir lidar com esse trânsito. Além de muita pesquisa e muito tempo, eu acho que vai precisar de mais coisas, né? Queria ouvir vocês. Perdão, Ana. Não, foi ótimo, Emerson. Vai você, Roberto, primeiro? Você querendo ir, vai, depois eu falo. Pode ir. Bom, eu diria que a história da arte é muito marcada pelo historicismo. Se você pensar a matriz hegeliana, aquilo que o Gombrich uma vez disse, que é mais fácil criticar o Hegel do que escapar do modelo que ele formou. Mas quando a Ana estava colocando essa questão, e Arthur estava apresentando, eu estava pensando de como, mesmo sem conseguir escapar do modelo nacionalista, por exemplo, a questão da migração pode ajudar a pensar o que foi a colonização portuguesa e o que foi a arte naquele momento. Você imaginar que portugueses migraram para colonizar, africanos migraram forçadamente e as populações autóctones, elas foram exterminadas em grandíssima parte e outros tantos tiveram que migrar. Então, por exemplo, o tema da migração poderia ser para renovar até mesmo uma história da arte de viés nacionalista. Agora, eu acho que tem muitas frentes, e essa questão da diáspora e da diáspora africana é uma que pode ajudar, como o Emerson bem ressaltou, os objetos por si e os temas, quando você trata deles na diáspora africana, eles te obrigam a ultrapassar fronteiras, mas se você pega outras problemáticas, como a problemática da globalização, elas também te obrigam a fugir disso. Então, eu diria, para não me alongar muito, que talvez o desafio, a Ana falou aí em desafio, e Emerson falou muito do que é. Eu acho que é, antes de tudo, o modo de ver.
Acho que a história da arte no Brasil, desde o Manuel de Araújo de Porto Alegre, lá em 1840, ela é marcada por essa questão nacional, de montar uma história da arte do Brasil, como era de fazer uma arte do Brasil. Então, é difícil se desvencilhar disso. Não que também fazer uma história da arte do país seja em si um problema, mas que possibilidade é essa de fazer e que possibilidade é essa de escapar desse viés e como? Talvez seja difícil, porque a gente tem que pensar como a bibliografia, os currículos, no sistema de formação, mas também os museus, eles têm as suas coleções estruturadas, então é algo muito complexo, uma mutação muito lenta, porque eu, de propósito, comecei com historicismo, com Hegel, estou citando Porto Alegre, para a gente entender que é uma temporalidade e uma sedimentação institucional em museus, galerias, até mesmo e, sobretudo, na mente das pessoas. Acho que o mais importante aí é tentar escapar disso, né? Se for o projeto, né? Pode ser que não seja. Exato, eu concordo com o Roberto. Eu acho que o ponto não é, vamos dizer assim, fazer da dissolução das historiografias nacionais um projeto, entendeu? Não é essa a questão. A questão é que quando você lida com esses objetos, como o Roberto também adiantou, quase que assim, inevitavelmente, você vai ter que deixar de lado essas categorias, entendeu? Quando você está lidando com a questão desses fluxos assim que atravessam fronteiras, né, transnacionais, transculturais, esses mecanismos, assim, vamos dizer, o quadro conceitual sobre o qual se alicerça o projeto de uma história da arte brasileira não funciona, entendeu? Você não vai longe com ele, não dá. Então, pelo menos essa é a minha impressão, então você tem que abandonar. E aí você vai colocando outros objetos, vamos dizer assim, no campo das considerações, das discussões, e é esse movimento que, de certa forma, relativiza. Esse é que eu acho, assim, provavelmente vai demorar, mas entende, não é propriamente um projeto no sentido de uma demolição do cânone, ou dizer que a história da arte, uma história da arte nacional não tem valor, não é isso, assim. Mas quando você vai colocando essas outras coisas, quase que assim, entre aspas, automaticamente, esses edifícios eles vão começando a entendeu? Perder o seu peso, a sua consistência, entende? Então é mais nesse sentido. Eu acho Certo. que Eu vi que aqui no chat a Cláudia Matos colocou umas coisas interessantes. Não sei se, Cláudia, você quer falar, abrir a câmera e falar o que você escreveu aqui. Se não, eu posso ler também. Posso falar, mas eu não quero tomar muito tempo. Não, fala aí. Não, eu estava dizendo que a gente tem que... Eu acho que a questão principal é a gente começar a pensar, se desvencilhar do conceito monolítico de Brasil e brasileiro e nacional, né? Assim, eu acho que é importante, antes de mais nada, reconhecer a multiplicidade e as tensões culturais num determinado local, e as porosidades culturais, os fluxos, né, entre espaços, e pensar talvez mais um espaço geográfico que tem uma densidade, uma tradição e uma história, mais do que né, dentro do viés tradicional de construção de uma identidade nacional. Eu acho que essa ideia monolítica é o que é o problema, né? E eu concordo com o Arthur que com esse enquadramento é impossível se trabalhar com história da arte, lidando com esses objetos que a gente está querendo incluir. Interessante. Eu fiquei pensando também num texto do Conduru, um texto já bem antigo, que até comentei com você outro dia, Roberto, por e-mail, como definir uma arte negra, ou porque ela foi feita por negros, ou porque o tema, o que define? Então, agora, quando o Arthur colocou esse quadro do Duncanson, né, dessa paisagem que a gente identifica como uma paisagem de origem europeia, e, de repente, mas aí você vai
vai percebendo como é uma multiplicidade, né? Acho que encaixa nisso que a Cláudia estava falando, de não ser uma visão monolítica. Então, não seria só uma arte, essa diáspora africana, ela é múltipla, na verdade, né? Tipo assim, essa produção desses ex-escravizados, né? Tipo, né, os negros no Brasil, de repente, quando eles vão estar abraçando uma arte que ela é de fundo, de formação europeia, mas o que é que eles estão fazendo com isso? Não sei, são muitas perguntas. Eu vou acabar me enrolando aqui. Emerson escreveu alguma coisa? Eduardo comentou, seria uma mudança de fluidez natural. Eduardo quer explicar um pouco melhor? Você colocou aqui no chat. Ou vocês querem... Arthur quer falar de novo, Roberto? Não, só um pouquinho, só para, acho que reiterar um ponto que a Cláudia colocou aí, que eu acho que é importante, essa ideia de... Então, você não pode... essa ideia, a ideia de uma identidade brasileira monolítica, ela é uma quimera, eu acho, né? Basta você pensar, vamos supor, os povos indígenas, né? Se reconhecem mais como, sei lá, o Nicuim se reconhece, não, entendeu? Não se reconhece primeiramente como um brasileiro. Ele é um Nicuim, né? Ou seja, a ideia de que você teria que pensar o Brasil, por exemplo, que a gente chama de Brasil, como um Estado plurinacional. Por isso já eu acho que, né, isso acontece também com o povo de santo, né? Eu acho, assim, as nações, assim, sempre. Você tem, no que a gente chama de Brasil, você tem várias nações, literalmente, né? Como é que você vai lidar com isso? Se você quiser trazer isso para dentro da discussão, como é que você vai continuar operando com a própria ideia de Brasil, né? Entende? Assim, né? No sentido... Então, reconhecer isso, acho que um esforço de tentar trazer esses elementos para o campo de discussão, que eu acho que é isso que a gente está fazendo, de certa maneira, né? Alguns anos atrás, algumas décadas, talvez isso não fosse uma questão importante, mas na contemporaneidade, de certa maneira, várias pessoas estão fazendo isso, mesmo quem não está trabalhando diretamente com diáspora africana, mas está trabalhando com, sei lá, com a arte de diferentes povos indígenas, entende? Então, é nesse sentido, assim, né? Eu acho que um pouco só para quem pensando, né, tentando frisar esse ponto. Não sei se foi muito claro, mas, enfim. Nesse debate, eu gosto sempre de lembrar a série que o Antônio Dias fez no Nepal no final dos anos 70. Ele, que nasceu na Paraíba, em Campina Grande, passou pelo Rio, por Paris, e se radicou em Milão quando ele decidiu fazer essa série no Nepal, com produtores de papel locais, na fronteira com o Tibete. Muitas das obras têm textos em inglês. Como considerar essas obras? Elas são nepalesas, elas são brasileiras, porque ele era brasileiro, elas são inglesas, porque elas têm a língua inglesa. E aí eu volto muito a uma questão da história da arte como taxonomia, sabe? Como gaiola que aprisiona mais do que abre. E aí eu acho que é uma questão mesmo de teoria e de crítica e de método, de modo de escrita, de fala, de você mais abrir do que você fechar o objeto dentro de uma gaiola. É óbvio que, no caso dessas artes da diáspora africana, há uma particularidade, e é uma particularidade no Brasil, que difere muito, por exemplo, do contexto norte-americano. Eu vi que Cláudia colocou que o Duncanson era negro, e há uma diferença muito grande, porque nos Estados Unidos, arte African American é arte produzida por African Americans, enquanto no Brasil, depois de inicialmente uma arte produzida apenas por negros, o que era chamado de arte negra era produzida por afrodescendentes ou africanos, passou-se a um modelo muito aberto, muito inclusivo, e isso existe reflexão sobre isso, mas enfim. E, de novo, hoje em dia se questiona muito isso. E acho que essa é uma questão particular, dada todos os silenciamentos, as marginalizações, as segregações,
as impossibilidades de africanos e afrodescendentes participarem do sistema artístico no Brasil desde o início da diáspora africana. Então, acho que essa é uma questão... Eu posso estar parecendo muito contraditório, mas, por um lado, eu acho que é isso, é evitar colocar o trabalho na gaiola, a obra de arte na gaiola, mas, por outro, é pensar as especificidades do que é o campo artístico no Brasil, especialmente a sociedade brasileira, com a persistência aí de todos os efeitos nefastos da escravização. Tá. Só para contribuir aqui, eu vou ler a que a Denise Camargo escreveu no chat. Ela explicou que ela está com uma conexão ruim, então que ela não está podendo comentar muito. Mas ela colocou assim: nós, artistas pretos e pretas, estamos preferindo o termo arte preta. Há um construto de afirmação política nessa preferência. E depois ela explica que ela está sem conexão, então ela não vai poder aprofundar muito. Então, só para pontuar que existe também essa preferência, né, por essa outra nomenclatura, arte preta. Não sei se mais alguém gostaria de comentar, aproveitar esse gancho. Eu acho uma pena, seria ótimo ouvi-la, porque essa é exatamente mais uma dessas designações que atualmente se colocou muito forte contra os outros termos. E aí a gente, de novo, vê o problema da taxonomia na crítica de arte, na história da arte, no colecionismo, nas instituições. Talvez, Denise, você possa tentar falar e ver se a conexão... Eu posso aproveitar um pouco, acho que Denise, pegar o gancho da Denise, porque essa questão, que é a questão da linguagem, né, quer dizer, é uma preocupação muito forte na atualidade de como lidar com temáticas e temas que são dentro dessa prerrogativa classificatória, né, como não cometer novas violências, né? Acho que a gente podia chamar assim, como não a partir da história da arte, produzir novos processos que são esses processos de segmentação. E o Roberto toca nesse aspecto, que é um pouco essa tensão entre, simultaneamente, se retirar desse espaço de classificação sem perder singularidade, que eu acho que é uma tensão que não é só da produção diaspórica, da arte preta, de todas as questões que foram tratadas nesse dossiê, mas de questões que seriam também emergentes em outros aspectos, que é essa questão das classificações, da nomenclatura, da maneira de se aproximar, de como chamar. Isso pode ser muito pueril, mas eu acho que um dos sucessos desse, e estou chamando de sucesso porque o nosso número de acessos é formidável, nós já temos mais de 5 mil acessos em menos de um mês, isso para uma revista de história da arte no Brasil não é pouco, mas o sucesso é um pouco dessa captura da maneira de escrever, né? Eu acho que tanto o Roberto quanto o Arthur falam dessa maneira de escrever, que quando os textos foram chegando, foram sendo selecionados, os pareceres foram acontecendo, a primeira impressão que eu tive é que nós estaríamos lidando com uma textualidade interdisciplinar. Mas aí, logo, alguma coisa aconteceu, né? E aí foi um texto que veio um dos últimos textos que apareceram, né, que era da Nicole, que me veio um pouco essa noção de que, de fato, talvez esta ideia, que é interdisciplinar antigamente, seja a nova forma de escrever a história da arte, que é lidar com esse, um pouco, tirar do campo do quadro conceitual e lidar com antropologia, com sociologia, com estudos culturais, quer dizer, abrir isso sem temer necessariamente essas fronteiras. Claro, a pergunta seguinte é como fazer isso e ainda manter de pé uma história da arte, né? Mas é só um comentário que é um pouco em cima do que a Denise coloca, que é um problema mesmo de como nós nos movimentamos historicamente, lidamos com textos que vão falar de arte afrodescendente, a afro-brasileira, a arte negra, uma textualidade com questões que são históricas e como reposicionar isso na contemporaneidade. Eu acho que, posso comentar, Ana? Ou você quer falar? Não, vai em frente. Dois pontos importantes que eu percebi para mim aí. Um é esse, né? Tipo, quando a Denise está falando, falou na primeira pessoa do plural, né? Nós
preferimos. Então, eu acho que esse é um ponto. Esse é um ponto. Espera aí, acho que cabe a gente ouvir, né? Se é possível ouvir, a gente pode ouvir esses agentes, como é que eles preferem ser chamados. Isso não está restrito, por exemplo, às questões que a gente está discutindo aqui. A gente voltar, por exemplo, à questão do moderno, de uma maneira mais geral, assim, né? Quando você volta lá para os anos 1880, 1890, o Bernardelli, né, a Ana sabe melhor do que eu, eles se consideram modernos, né? Espera aí você escreve uma história da arte no Brasil que considera só, né? Você vem o historiadora da arte vem de cima e delimita, não, moderno é isso aqui. É isso aqui que, normalmente é isso aqui que bate com o cânone europeu, vamos supor assim, e você desconsidera o que os próprios agentes como eles estavam se entendendo, né? Peraí, né? Então você tem que abrir mão, voltar a essa trama, né, da história e perceber que existe uma pluralidade, de repente, de coisas que são modernas, por exemplo, eu poderia pensar de outra forma, mas assim, que o mesmo rótulo pode estar sendo utilizado, acionado por diferentes agentes e diferentes rótulos vão ser reivindicados por, né, pessoas específicas, assim, por grupos específicos, por um artista específico. Isso é um ponto. E aí a gente também está fora da ideia de uma arte brasileira, por exemplo, não cabe, né? E o outro ponto é esse que o Emerson chamou a atenção para a interdisciplinaridade. Eu acho que a gente poderia pensar em que medida a história da arte, as próprias ambições da disciplina enquanto, né, as ambições históricas da disciplina não apontam para uma radical interdisciplinaridade e que a gente tem que assumir isso, né? Como isso não vai deixar de ser história da arte, eu não sei, enfim, é uma questão em aberto, mas assim, a gente não tem outra maneira, assim, do meu ponto de vista, assim, tem determinados temas, determinados objetos que se você não lançar a mão de outras disciplinas, assim, daquilo que parece, né, que aí são caixinhas também, categorias que dividem os nossos campos de conhecimento, né? Se a gente não olhar para as outras coisas, você também não vai avançar muito, né? E isso está para além, eu acho que eu vejo isso assim, num contexto mais geral, está muito para além das chamadas ciências humanas, entende? Diálogos entre história da arte e biologia, diálogos entre história da arte e as chamadas ciências exatas, a ideia de uma história da arte digital, onde é que ela se coloca nisso, né? Então, acho que assim, acho que o centro é o problema das categorizações muito rígidas, assim, como é que a gente tem, acho que a gente tem que trabalhar assim, no sentido de uma fluidez maior com relação a isso, né? Olha, a Denise ela conseguiu escrever mais, tá? Eu vou ler aqui. Ela diz: penso que é um posicionamento político que ultrapassa as questões artísticas. Ela corrigiu aqui embaixo. Penso que é um posicionamento político que ultrapassa as questões artísticas e do qual a linguagem na história e na historiografia da arte podem se beneficiar. É um posicionamento político em razão da instituição de terminologias que não podem ser vistas como exteriores à produção artística. É o que nós, artistas pretos e pretas, é o que nos faz precisar de novas maneiras de observar criticamente, curatorialmente, o que produzimos. Eu queria comentar assim, que a gente tem visto, né, nas universidades, essa presença essa fala crescente. Assim, então, acho que é isso que a Denise está colocando, realmente tomando os lugares, tomando os espaços, o que é muito bom, né? E que eu acho que vai estar transformando esse nosso ambiente tão branco, normalmente, vai estar empretecendo, e é bom isso. Então, acho, obrigada aí, Denise, por estar colocando aí a tua voz, e não sei, alguém gostaria de fazer outro comentário? Eu talvez vá só reafirmar o que eu tinha dito antes, que acho interessante e politicamente acho muito importante, mas
como historiadores, é importante observar a variação de como essa terminologia ela foi variando. E, por exemplo, para tomar um artista negro ou afro-brasileiro ou preto, como Abdias do Nascimento, que quando cria o Museu de Arte Negra, chama de Museu de Arte Negra, e depois que ele vai para os Estados Unidos, ele passa a classificar a arte que antes ele chamava de arte negra no Brasil, de afro-brasileira, observar essa variação no tempo, né? Acho que isso é básico, concordo com o que falam da interdisciplinaridade, mas tem uma questão aí chave da história, que é o que se produz, qual é o tempo e o espaço que palavras, coisas produzem. E acho que a terminologia, nesse caso, ela indica muito relações de espaço e tempo, e que são, portanto, um tema forte para a história, na medida em que um agente como Abdias do Nascimento pensava outros termos e marcadamente mudou ao mudar para os Estados Unidos e sofreu o impacto daquilo. Da mesma maneira, esse termo, negro, preto, que nos Estados Unidos tem um problema enorme, é praticamente impossível você usar o que eles chamam de a palavra N, enquanto que no Brasil, até recentemente, isso não era propriamente um problema. E, de novo, parece que a questão do preto sobre o negro se torna uma questão chave, que também é uma questão histórica. Acho que Arthur marcou bem, acho que é isso, né? E, sobretudo, a Denise colocou muito bem, né? Se os artistas pretos e pretas querem que o que eles produzam seja chamado de arte preta, eu acho que a gente tem que se referir a isso como a partir desse termo, mas sabendo que isso é uma questão histórica, e é uma questão histórica, é matéria para ser pensada. É uma questão histórica e, eventualmente, também geográfica, sabe? Você pode ter variações assim, que têm a ver com o espaço, né? Então, eu acho que cabe a gente considerar isso. A gente tem que considerar isso nos nossos debates, assim. Não pode entrar com uma categoria que a gente formula, ou que a gente herda, uma categoria monolítica e simplesmente botar a coisa por cima, entendeu? A variabilidade e tal. Isso seria interessante também de a gente olhar todas as outras categorias, né? Barroco, impressionismo, fauvismo. Todas. E, como eu digo, estão lá sedimentadas nos arquivos, nos livros, nos currículos universitários, mas também nos currículos escolares. Então, enfim, Mas se a nossa, Roberto, se a nossa prática vai na direção de uma problematização disso, né, eu acho que eu penso assim que é onde a gente pode contribuir, entende? Né? No currículo, por exemplo, assim, eu tenho autonomia para, na minha disciplina, tratar de uma outra maneira. Eu não vou ficar seguindo esses rótulos, entendeu? Né? Então, agir onde a gente pode agir. Se a gente age com essa consciência, é um pouco, como você falou no começo, pode ser um processo meio lento, mas que vai, aos poucos, enfim, ajudando a um pouco a relativizar isso, né? essas construções, assim. A Denise só comentou que certamente, né, que é uma construção, estamos ainda construindo. Falo aqui agora como artista e estou aqui aprendendo com vocês também, historiadores. Agradeço enormemente a importância deste debate. Um pouco acima, a Vera Pugliese tinha falado que lembrou de uma fala, Roberto, que você fez no CBH em Salvador, que era justamente sobre essa questão das nomenclaturas. Lembrou disso. Eu já escrevi sobre isso. Assim, é uma questão, e talvez também por isso que eu tenho estudado isso, essa questão da nomenclatura ela é cara para mim, embora esse problema da taxonomia na história da arte é um que me é caro. Eu vi que Vera Siqueira está aqui, e eu me lembro que a gente tentou montar um outro tipo de currículo lá na UERJ, um currículo que exatamente não fosse um currículo centrado em nacionalidades,
era um currículo conceitual. Me lembro que fizemos um livro que várias pessoas aqui colaboraram, Cláudia, Fátima e muitas outras pessoas, e eu soube recentemente que parece que está tudo retrocedendo, estão voltando para uma história, e nós, como historiadores, sabemos disso, que os processos avançam, recuam, mudam, para não pensar em uma noção de progresso, né? Entende? Então, eu acho que é próprio da história, concordo com o Arthur. Quem sabe essa discussão aí, dessa nomenclatura, e vindo exatamente de artistas, e acho, Denise, que nós aprendemos também muito com vocês, e acho que tudo tem que partir da arte, né? E dos artistas. Quem sabe isso não é um movimento que pode realmente balançar várias dessas estruturas muito cristalizadas, sedimentadas da história da arte, dos seus métodos, da sua escrita, e quem sabe a gente não vai mudar. Eu sou um pouco pessimista, né? Mas, enfim. Pelo menos tem uma diversidade de vozes, né? Acho que é isso. Se não vai mudar, foi como você falou, quando que vai e volta, enfim, mas pelo menos que tenha essa multiplicidade de visões, essa possibilidade de diálogo, de colocar outras possibilidades. Acho que não foi um trabalho que se perdeu, entendeu? Aquele currículo da UERJ, com questões arte política, arte religião, e saindo de uma questão cronológica, aquilo não se perdeu, entendeu? Para mim, não. Por mais que, de repente, você está falando, eu nem sabia disso, que tem alguma coisa que está voltando, não sei. Para mim, é uma referência, assim, uma possibilidade. Eu comento isso com... Lá na Rural, a gente não tem propriamente uma questão... Mas tem uma questão da cronologia, né? Uma cronologia linear, mas é relativamente solto. Dentro disso, você pode tratar, por exemplo, sei lá, uma questão global, entende? Tratar... Mas, de qualquer maneira, eu estou dizendo assim que a experiência da UERJ, por exemplo, para mim, fica como uma referência. Eu comento isso com o pessoal da graduação, né? Então, sei lá, pode estar tendo um retrocesso lá e, de repente, em outro lugar aparecer uma proposta, uma linha um pouco semelhante, né? Eu acho que é meio isso, né? Ouvir isso é quase música para o ouvido, sabe? De que o trabalho ficou... Tem o livro, né? Então acho também que fica como uma referência. Sim. Agora, uma outra questão que eu acho isso da relação entre arte e política ser um ponto. Acho que também, novamente, é uma coisa que são categorias que a gente às vezes separa, mas elas, né? Toda arte é política, de algum modo, certo? Então, isso não pode, esse é um elemento para ser considerado. Mas a questão da multiplicidade de vozes, né? Eu acho que se a gente pensa no campo artístico, né, do circuito institucionalizado, você tem não só a voz dos artistas negros, assim, pretos, enfim, mas também dos artistas indígenas, alguns ganharam muita visibilidade, né? Agora, será que, eu fico me perguntando assim, será que na nossa historiografia da arte, essa diversidade está presente? Né? Isso me parece que ainda talvez tenha que avançar, se fosse dada a possibilidade de outras vozes falarem nesses fóruns, entende? Esse processo se intensificaria, né? Outras perspectivas serem ouvidas. Eu acho que a gente ainda, talvez, pensando no nosso campo, estou pensando assim, o que eu conheço institucionalmente, né? Acho que a gente ainda precisa avançar, talvez olhar para o campo artístico, a produção mesmo, como está sendo vinculada, as questões de curadoria e tal, né? Isso também seja um incentivo, né, para pensar como é que a gente... E aí entra a questão, né, politicamente, como é que a gente age para que essa diversidade se efetive, né? Tem aqui uma contribuição, gente, no chat sobre essas categorias. É da Iracema Lecu. As categorias utilizadas estão dadas historicamente para serem questionadas em suas origens e sentidos. O que vejo como grave é que uma avalanche de novas separações e classificações estão sendo ainda arbitrariamente definidas, desconsiderando as obras, os modos como são realizadas e o que dizem os artistas sobre as mesmas.
O risco de novos modismos é lamentável. Será que deu para entender o que eu quis dizer? Ela pergunta aqui. Aí depois o Eduardo... Alguém quer comentar? Quer comentar? Não, as categorias estão aí sempre, eu concordo com ela, assim, que elas estão aí para serem também discutidas, e sempre novas categorias vão aparecer e vamos continuar discutindo essas categorias, vão ser úteis para em certos momentos, em outros vão ser nefastas. Não sei, acho que a gente está sempre querendo categorizar, na verdade, assim, não dá para a gente se impedir de querer entender, de querer criar uma história, contar... encaixar, dar sentidos, né? A gente vai estar sempre querendo criar sentidos nas coisas. Agora, o importante é não ter um só, eu acho, de ter essa possibilidade de vários. Talvez isso. Aqui entrou mais um comentário. Fátima, por favor. A Fátima quer fazer uma pergunta. Abre a câmera aí, Fátima. Mas e o comentário do Eduardo aqui, que ele está falando da arte na educação básica, que não busca a perspectiva do artista, né, na realidade. Ele colocou isso também. Agora, entrando nessa questão como que a arte está entrando aí nas escolas, né? Mas talvez, não sei. Bom, fala aí, Fátima, fala a sua pergunta. A Vera também vai perguntar depois de mim. Eu só queria dizer assim, na verdade, o Conduru falou da questão pessimista, o pessimismo aqui, falar em pessimismo no Brasil acende muitas luzes, mas vamos tentar não ser pessimistas, porque eu acho que muitos de nós, assim, aqui presentes, eu quero dar o meu depoimento em relação ao trabalho de vocês dois. Vocês viraram bibliografia básica na graduação, tanto o Conduru quanto o Arthur Vale, em cursos de alunos que estão se iniciando na história da arte, estão se iniciando a partir de outras perspectivas, né? Então, eu acho que isso marca e vai mudar. Talvez não mude agora, a gente está vivendo uma onda extremamente conservadora, por isso que eu estou dizendo que falar de pessimismo no Brasil, assim, a gente já vai longe nessa conversa, mas as marcas estão aí ficando e as cobranças estão vindo dos nossos próprios alunos que começaram a ler outros textos, outras perspectivas sobre a história da arte no Brasil. Mas eu queria chamar a atenção que algo que está presente no dossiê, e o Arthur sabe que eu admiro muito o trabalho dele especificamente sobre esse tema e uso os textos dele sobre isso na nossa aula, que é a respeito das repressões, né? Assim, o Conduru falou da questão do lugar, tempo, né? Espaço, tempo, e eu falo também da questão do poder. Então, o que significa a sociedade brasileira? Cláudia também tocou nesse assunto, né? Que é pensar na questão monolítica, quando há sempre grupos que são tomados como outros, né? Em uma produção, por parte dessa sociedade que jamais é homogênea, né? Então, eu queria pedir aí para o Arthur falar um pouco mais também sobre... Você trata desse tema no seu artigo agora, para esse texto, né? Sobre essa questão das repressões aos locais de culto, objetos que desaparecem, repressão que está acontecendo agora, né? Também nesse momento, mas objetos que desaparecem ou que são museificados, né? A partir sem que a sua singularidade seja explorada em sua completude, é um termo muito esquisito. Mas, Arthur, é um tema no qual você navega bem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso a partir dos textos que estão apresentados no dossiê, né? Por exemplo, tem o texto do Anderson sobre a coleção Perseverança, que o Roberto Conduru citou. Tem o texto da Juliana Bevilacqua falando um pouco disso quando ela trata das exposições no MASP, de objetos de origens diversas, de arte africana, uso do termo arte africana. Então, eu não sei, espaços de repressão, espaços de exibição, como é que você trata essa questão? Mas eu acho que está mudando, gente, vai mudar, a mudança está indo, está indo. Vamos lá. Fátima, questão difícil, assim, muita coisa, assim, mas eu acho que a violência não só se dá nessa, se eu vou pensar no dossiê,
ela está explicitamente colocada lá no texto do Anderson, né? Mas está também colocada no texto sobre arte bruta, né? Como a classificação permite, de repente, a entrada de determinados artistas, mas eles entram debaixo de um rótulo que não é nada, sabe? Não me parece nada interessante, assim, né? Então, a violência vai sendo exercida, obviamente, né? A questão de quem tem poder aí é fundamental e que diz o que é, vamos supor, o que é arte, o que vai ser considerado, o que não é, né? O que merece estar no tecido social e que tem que ser expurgado. E quando existe alguma concessão para a entrada de determinados aspectos da produção, essa inserção ela se dá sob um signo que também é uma marca de repressão, né? Isso no Brasil, isso é muito sério, quando eu conheço um pouco melhor, assim, né? Mas isso acontece em outros locais também, né? Então, se a gente pensar nessa ideia da geografia atingida pela diáspora africana, por exemplo, né? Agora, então, os processos de musealização eventualmente são violentos também, né? Ou seja, a violência ou a repressão, como você falou, vai estar atuando em diferentes, vamos dizer assim, aspectos da circulação desses objetos, né? Inclusive no processo da institucionalização. Um exemplo mais contemporâneo que eu conheço melhor, assim, o da coleção de objetos, né, apreendidos em terreiros que pertencia à Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? E a transferência que ocorreu recentemente para o Museu da República, por exemplo, isso, né? O que é interessante nesse processo é que, por exemplo, como é que as coisas vão ser vinculadas, vão ser expostas lá? Eles chamaram para discussão, para problematização disso, representantes dos terreiros, né? Representantes do povo de santo. Claro que esses representantes vão levar também suas visões particulares. Não são, nem todo mundo, de repente, nem todo mundo dos terreiros vai concordar com a maneira como eles leem o objeto, os objetos como eles devem ser expostos, mas essa frente do diálogo, né? Porque eles voltam um pouco naquilo que a gente estava falando antes de ouvir os agentes, assim. Eu acho que essa a única solução possível, assim, né? Tentar negociar dentro desse campo algum tipo de arranjo mais, sei lá, mais justo, né? Em que esse poder, ele, de certa forma, esteja diluído, ele sempre vai estar, de certa maneira, né? Não sei se eu respondi, mas enfim. Só para avisar que a minha conexão caiu, tá, Fátima? Eu voltei. Então, se eu sumir, você assume aqui a mediação. Mas fala aí. Não, acho que é a Vera. Tem uma pergunta da Vera. Se o Condor não quiser falar nada, tem uma pergunta da Vera. Isso, Vera Pugliese. Vera Siqueira, Ana. Ah, era a Vera Siqueira? Pensei que era... Não, eu posso Desculpa, Vera Siqueira. O Roberto... Mas eu acho que o Roberto falar, quer né? comentar. Ah, tá. Foi falado. Só para a gente retomar esses crimes de origem da história da arte, porque essas batidas policiais, essa perseguição às práticas religiosas, elas constituíram acervos que foram a base dos primeiros textos, de alguns dos primeiros textos que refletem sobre a chamada, então, arte negra, hoje arte preta, arte afro-brasileira. Então, esse problema que o Arthur fala, dessa violência que está lá no início e que persiste com as obras, e eu diria que, no caso lá da coleção atualmente no Museu da República, deveria ser um corpo de consultores muito maiores. Eu pergunto a algum historiador da arte lá,
Entende? Não, provavelmente não. Entende? Que outras vozes estão lá? Porque aqueles objetos, eles abandonaram uma vida, eles foram obrigados a abandonar uma vida e entrar em outro mundo. E eles existiram num museu que os tratava como peças de indícios criminosos, portanto, eles demandariam, no meu entender, vozes outras, além, obviamente, de representantes do universo religioso afro-brasileiro. Então, para falar disso, de como também essa violência está entranhada, e seria importante refletir criticamente sobre como ela está ali, também na história da arte, só para agregar esse ponto. Sim, só para... Eu fico pensando numa coisa que eu penso de vez em quando, quando a gente classifica como arte, isso também não é uma violência, né? Tipo assim, o próprio... Mas você falou de uma coisa que é interessante, uma espécie de ambivalência disso, né? Você teve a violência, mas simultaneamente, de alguma forma, aquilo constitui arquivos, né? Sejam os arquivos dos museus, sejam os arquivos, sei lá, das fontes, né? Dos processos criminais, das notícias em jornal, que permitem que a gente reveja, de certa forma, essa história, né? A mesma coisa me parece que, se a própria classificação arte talvez seja violenta, ela, por um outro lado, ela possibilita uma visibilidade dentro da nossa cultura, como ela, sei lá, do Brasil, como ele existe hoje, que talvez não tivesse, esses objetos não tivessem se não fossem pensados por esse lado. Então, essa é uma questão, essa questão da ambivalência desses gestos, entendeu? Isso é uma coisa que a gente também não pode esquecer, a gente não pode, tem que estar considerando quando a gente escreve, quando a gente escolhe algo para falar e como vai falar, entende? Ter assim, na cabeça, de certa maneira, como os nossos próprios gestos podem conter também elementos de violência, né, classificatória e tal, né? Enfim. Só para... Desculpa, Vera, eu sei que você quer fazer uma pergunta, eu quero ouvir a tua pergunta, mas é porque eu acho importante marcar esse ponto. Violência também é silêncio, né? É exclusão. Se a gente pensar os 16 artigos desse dossiê, um único aborda como, a partir da questão artística e mais exatamente da questão estética, as práticas afro-religiosas em Cuba. Ou seja, no resto é observado que é arte que já foi categorizada como arte nas instituições, museus, galerias, universidades. Então, o campo da história da arte, que, como várias pessoas marcaram há algum tempo, vem olhando para esse universo, ainda não quer olhar o que existe dentro dos terreiros como obra de arte. Não sei se deveria, ou se seria uma violência, como o Arthur está mencionando, mas é um fato de que essa pergunta não se coloca. Enfim, deixa ver. Tá? Eu vou aproveitar e fazer aqui uma propaganda. Eu vou insistir nisso. Roberto tem um texto sobre a questão da arte e cultura material também na Modus, em 2019, em que a pergunta é muito pontual. Esse troço é arte? E só para lembrar dessa publicação, e que ela vai muito no cerne dessa discussão. Vera, com a palavra. Oi. Bom, primeiro eu queria pedir desculpas que eu não estava aqui desde o início, mas infelizmente estava uma insuportável reunião da CAPES, né? Mas assim que acabou eu consegui entrar, porque eu queria muito estar presente aqui. É claro que eu compartilho todos os elogios aí ao Roberto, ao Arthur, à revista Modus, a todo esse dossiê, etc. Mas eu acho essa questão que foi levantada a partir do questionamento, né, dessas categorias, até da categoria arte, como foi levantado agora, né, ao tratar desses objetos, né, da cultura preta, o afrodescendente, o negro, ou seja, lá como a gente for chamar, né, até essa categoria mesmo, como a gente categoriza isso, realmente isso devia implicar num questionamento de outras categorias da história da arte, porque não é o que a gente vê, sinceramente, não é o que eu vejo. O
Porque eu vejo que as pessoas, quando estão discutindo isso, estão discutindo categorias. Né? Quando estão discutindo a arte indígena, estão discutindo categorias. Entendeu? Assim, quando vão discutir o fauvismo, não estão discutindo categoria nenhuma. Entendeu? Ou o Rodolfo Amoedo, também não estão discutindo categoria nenhuma. E eu acho, sinceramente, que isso devia ser a porta de abertura, digamos assim, para a gente questionar, né, todas essas violências, como disse o Arthur, né, todas essas categorizações, todas essas taxonomias, né, que a história da arte usa. Eu sempre gosto de dizer para os meus estudantes de graduação, né, que a história da arte gosta assim quase de uma coisa botânica, né, assim, caranguejo do mato, entendeu? Caranguejo da areia. Sabe assim, uma coisa assim, a gente vai categorizando e acha que isso resolve, entendeu? Assim, acha que chamar de preto resolve? Não, não resolve. Né? Assim, levanta o problema, entendeu? Chamar de fauvista também não resolve, levanta o problema, entendeu? Assim, então, eu acho que essas questões a gente devia realmente, sei lá, incorporar de uma maneira mais decisiva nas nossas práticas como historiadores da arte, entendeu? Sobretudo historiadores da arte que falam a partir do Brasil, né? A partir da arte produzida aqui ou ligada com o Brasil, entendeu? Assim, porque, na verdade, a gente realmente... essas categorias todas, elas são violências e elas têm muito esse discurso do decolonial, mas a gente não decoloniza essas categorias, a gente decoloniza outras coisas, porque quando entram nesses discursos, nesses nichos específicos de discussão, entendeu? Então, eu acho realmente que é muito importante vocês levantarem isso aqui, porque eu acho que é uma questão essencial para a prática da história da arte, né? O currículo da UERJ foi elogiado porque foi uma tentativa. Agora, foi muito mais um desejo do que uma realização. Né? Assim, a gente realizou coisas, né? Assim, o livro, etc., mas em termos de funcionamento, foi muito mais um desejo, um sonho, do que propriamente alguma coisa que aconteceu, porque é difícil para os estudantes terem, para os professores saírem dos seus lugares de pesquisa, entendeu? Então, a pessoa que pesquisa, né, sei lá, arte medieval, ela tem que também dar aula sobre o sistema Kula, de troca de cerimonial de braceletes, entendeu? Assim, e aquilo, evidentemente, não é simples, né? Não é simples, é absolutamente simples, entende? Então, na verdade, foi muito mais um desejo, uma vontade, e que, no decorrer do tempo, foi se acomodando, se acochambrando, assim, aí hoje em dia, não que ele não esteja lá, está lá, o currículo ainda é dividido dessa maneira, mas as coisas já foram se acomodando e se facilitando, entendeu? E a gente não devia facilitar, a gente devia justamente, né, colocar sempre isso em questão, né? Assim, a gente devia estar sempre perguntando, né, sobre essas categorias, né? Porque essas violências, ela é da própria história da arte, né? Quer dizer, quando a história da arte diz isso e isso, já é uma violência. Quando o museu coloca uma obra, mesmo que não seja de arte preta, né? Quando o museu coloca, né? Tem a célebre história lá do Apolo de Belvedere, quando Napoleão tira o Apolo de Belvedere do meio da praça, leva para o Louvre, entendeu? Isso é uma violência gigante, entendeu? É um saque, né? Mas além disso é uma violência que depois tem que devolver para a Itália. Enfim, as histórias dos museus, né? E a história da história da arte mostra o quanto de violência teve disso tudo, entendeu? Então, eu acho que a gente devia aproveitar todo esse debate, que eu achei sensacional, entendeu? Justamente para ficar com isso, né? Assim, no horizonte da gente, a gente não deixar sedimentar, entendeu? Não deixar academizar essas categorias, não naturalizá-las, né? Então, cronologias, enfim, essas coisas, né? Eu acho que isso é muito, sobretudo para nós, historiadores da arte que produzimos a partir da arte brasileira, ou da arte no Brasil, eu acho que é muito importante, né? Mas eu dou super parabéns aí aos colegas, né? O Roberto Conduru, que é meu colega querido, vai ser sempre meu colega querido, mesmo trabalhando longe, a Bessa, entendeu? Mas a tudo, o dossiê, eu achei sensacional. Mas eu acho que é importante a gente discutir esses assuntos, muito importantes. Obrigada. Que bom, Vera. Vera. Arthur, Roberto. Não, agradecer a fala da Vera, assim, eu concordo plenamente, acho que a gente não pode se acomodar, entendeu? É como se tivesse que viver num estado, assim, de tensão permanente com relação à tensão, na verdade, a tensão, né? A tensão para isso, assim, não naturalizar, como ela colocou, assim, isso que acho que é o problema, assim, quando você naturaliza.
E eu acho que existe muita coisa, enfim, que está fora do nosso escopo, que esteve fora do nosso escopo, né, de considerações. E agora me parece que tem uma abertura, mas existe muito mais para a gente avançar, que a gente, bem ou mal aqui, está, por exemplo, restrito a uma questão antropocêntrica, entende? Se você começa a ver para além disso, né, tem muita coisa que a gente ainda teria que considerar, tentar trazer para consideração, né? Então, eu concordo com o que a Vera falou, é meio tentar não se acomodar, acho que é manter viva a questão, né? A chama da questão sempre, do problema sempre na mente, tentar não incorrer em novos atos de, sei lá, de enrijecimento. Claro que você não vai conseguir completamente, mas você faz um esforço nessa direção, né? E acho que isso tem frutos, né? Eu queria só fazer um pequeno comentário. Esse negócio das categorias, a gente também não pode fingir que elas não existem, entendeu? Tipo assim, porque eu tentei fingir que não existia impressionismo no Visconti. Agora, puxando, não tem nada a ver com a diáspora africana. Eu falei assim, eu vou falar do Visconti sem falar disso. Só que aí não deixavam, entendeu? Os meus alunos não deixavam. Falavam assim, mas o que eu gosto do Visconti é o impressionismo dele. Então, tive que encarar, entendeu? Assim, a gente tem uma hora que a gente tem que encarar também aquela categoria que está ali vigente, que está rolando, que as pessoas estão usando, apesar da gente estar questionando, e a gente continuar a questionar. Acho que é isso. Assim, elas acabam, essas categorias, por mais nefastas que elas se tornem, elas estão na história da arte. É aquela pedra ali no meio do caminho, que a gente tem que passar por ela, não sei. Não sei se colaborei ou se comprei. Não, você está falando interessante. Queria, junto com o Emerson, a gente fica fazendo as propagandas, né? Emerson e eu somos os propagandistas aqui. Vocês estavam falando, eu me lembrei de um outro artigo que foi publicado com a gente, num dossiê, que é um dossiê muito... Arthur falou da questão das migrações, né? Que, nesse caso, esse tema vem sendo tratado de diferentes maneiras aí pela revista, né? Um deles foi um dossiê sobre objetos inquietos, organizado pela Marise, e é um artigo sobre a mutilação do poder político e exibir despojo de guerra como estratégia simbólica, que é uma pesquisadora italiana que ela fala dessa apropriação de alguns objetos roubados, a palavra é essa, né? Espólio de guerra, da coroa da Etiópia, que foram ressignificados, não é a palavra, houve uma tentativa de ressignificação pelo regime fascista, né? Então, enfim, é também uma maneira de trazer um mal-estar à tona, né? Falar desse mal-estar, do mal-estar, não é o objeto na parede sem vida, mas é a vida desse objeto, seja na parede, seja na vitrine, seja no museu, vida pregressa, vida passada e tomar a vida futura. Acho que a gente daqui a pouco está se encaminhando para o final, né, Ana? Eu só queria levantar uma pergunta que eu sempre faço, assim, porque vocês citaram mais uma vez essa questão aí do que vocês gostariam de ter trazido como outros temas que, por questões diversas, não foram abordados, né? Vocês falaram de convites, que por conta de toda essa nossa situação aí, pandêmica, inclusive, tudo isso dificultou a vida de todos, né? Mas que outros temas, assuntos dentro deste grande tema, deste recorte temático que foi o dossiê, o que vocês teriam muito desejado que estivesse aqui dentro e não conseguiram, por diversas razões, tratar? Quer falar primeiro, Roberto? Tem 1 hora? 1 hora... Não, mas exerceu o poder de uma brincadeira. tudo em 5 minutos. Foi uma brincadeira. Eu, assim, acho que eu vou falar o que eu me lembro, Arthur, você complementa, né? Acho que tinha uma questão, primeiro, vozes da África, pensar essa questão da diáspora a partir do ponto de vista africano e a começar do Romualdo Azumé e outros pesquisadores. Ele é um artista e há pesquisadores que lidam com essa questão de como a diáspora é pensada a partir da África. Aí tem todo o problema da linguagem e o problema do tempo de produção. Acho que
a gente tinha uma vontade também de ter mais colaboradores de outras regiões, então, pessoas tratando da diáspora africana na Europa, na América do Norte, em outros contextos, e aí, infelizmente, porque o sistema de produção de artigos para revistas é muito diferente no meio acadêmico de diferentes países, então nós não tivemos essa possibilidade de ter essas colaborações. Então, você continua, Arthur? Eu me lembro, assim, uma coisa que eu gostaria muito seria como pensar isso dentro, por exemplo, da questão do sistema acadêmico de ensino que a gente teve aqui no Brasil, né? Na Academia do Rio de Janeiro, por exemplo, né? E isso seria uma coisa que era importante, faria talvez uma ponte ali para a discussão mais centrada nos artistas que tem a ver com o que a gente costuma chamar de modernismo, isso é um ponto. Com relação ao campo mais assim das práticas religiosas, especificamente, a gente tem o artigo da Caterina, tem o artigo do Tadeu, assim, a gente conseguiu alguma coisa, mas tem outros aspectos, por exemplo, uma imaginária, que a gente tinha pensado nisso, né? Chamou um pesquisador lá de São Paulo, queria falar sobre essas imaginárias, essas esculturas que você vê em casas assim, que vendem objetos para o culto, sabe? Esculturas de Exu, de Pombagira, como é que isso, assim, o que acontece ali, entendeu? Uma produção mais em série, né? Não é propriamente, às vezes é difícil até de identificar o artista, uma coisa que vem de oficina, então isso era uma coisa que eu estou falando um pouco do meu ponto de vista, uma coisa que eu queria muito que aparecesse uma discussão específica sobre isso, mas também, infelizmente, não teve como, né, o colega escrever assim, esses problemas, né? Pensando aqui mais no Brasil, né? O Roberto falou de vozes africanas mesmo, acho que, enfim, a gente fez vários convites diferentes, lembrando desses agora, como o Roberto falou, se tivesse tempo, daqui a pouco ia vir mais e mais coisas, né? Acho que foi muito legal essa pergunta da Fátima e vocês colocando aqui para a gente todo esse bastidor, né, dessa construção do dossiê, e só mostra para a gente como que isso ainda vai se multiplicar, eu acho, assim, entendeu? Porque, de repente, alguns desses convites que vocês fizeram que ainda não se concretizou, mas pode vir a ser, né, um evento, alguma coisa que vocês organizem, outros dossiês, enfim, só para dizer que não... Não, com certeza as pessoas estão produzindo, né? Então vai aparecer em outros momentos, assim. Então não é uma coisa muito assim, a ideia da incompletude, acho que era algo que a gente já sabia de antemão, né? Não daria para fazer de forma alguma algo totalizante, um panorama, né? Mas então não dá muita angústia com relação a isso, não. Acho que a gente conseguiu, né? Bem ou mal, conseguimos um conjunto de artigos significativo. Tem recortes. Não, e tivemos surpresas, né? Por exemplo, um tema que é pouco tratado hoje, como o da mestiçagem, já que a ênfase é muito na pretitude, na negritude, e não mais na mestiçagem. Então, tem um artigo crítico sobre isso, apareceu e foi uma boa surpresa. Ou então, um conjunto muito denso de artigos sobre coleções, que obviamente eram esperados, mas então tivemos ou então um artigo sobre o Benjamin Perret, que o Arthur escreveu, o que o Rafael escreveu, que traz lá uma primeira reflexão crítica sobre a Maria Margarida Sutelo. Então teve surpresas muito muito boas nesse processo, né? O artigo da Nicole, que o Emerson já citou, e que aí é sobre o Obá, que é um artista que está em evidência, mas aí é uma voz de fora que analisa isso. Então, o Arthur, no momento, falou nessa coisa das vozes, e acho isso interessante. Embora não tenhamos conseguido a diversidade de vozes que nós almejávamos, acho que há uma diversidade interessante de pessoas em diversos lugares, de pessoas com diferentes identidades, autoidentidades, então isso que é uma questão forte, fundamental hoje, ela se coloca ali, então essa diversidade de vozes é algo interessante no dossiê.
Bem, eu queria só dizer da nossa gratidão, Roberto Conduru, Arthur Vale, né, por essa dedicação de vocês aí, desse dossiê maravilhoso, que já estão pedindo o dossiê 2, a parte 2. E vou passar a palavra, então, aí para Fátima ou Emerson, para a gente, de repente, anunciar a próxima, não sei. Vou estar com vocês. Emerson. Não, eu continuo nos agradecimentos, eu fico muito grato pela essa diversidade. Nós que somos editores, eu sou editor de Fluxo, né? Tem as minhas colegas que fazem outras pontas de edição. A gente está muito feliz, né? Imagina 30, 40, 50 artigos, é aquilo que o Roberto disse, a gente pode passar uma hora, um dia falando aqui. Então, nós estamos muito felizes com essa diversidade. Evidentemente, os fluxos, o tempo e a maneira como a gente trabalha no Brasil não tem consonância com outras realidades, isso é fato, mas nós estamos muito felizes de estar compondo essa história, que é uma história mais ampla, muito mais ampla, né? Eu me lembro, no último Encontro Modos, e uma coisa que me marcou profundamente com a fala do Tadeu Chiarelli, que ele dizia o seguinte, eu estou interessado em ver a história como uma história da branquitude, ou seja, agora nós temos capacidade de olhar para a história que a gente faz no Brasil e dizer, olha, fazemos uma história branca, né? E isso é um trabalho de muito tempo de vocês, quanto pesquisadores, de muitas outras pesquisas. Quero agradecer as autoras, os autores que estiveram compondo conosco, pela paciência, né? Tem que ter muita paciência, porque é um trabalho que exige muito tempo de pesquisa e os editores dão muito pouco tempo de revisão, né? Então, isso faz parte do processo. E, além do agradecimento, evidentemente, deixar o convite para todo mundo que está assistindo a nós, para submissões, colocar diferentes eixos de pesquisa naquilo que Vera, que Roberto, que Arthur, que Cláudia, que Fátima, que Ana colocaram, que é justamente repensar radicalmente essas categorias, não só naquilo que a gente chama dos eixos de identidade, né? Então, muito obrigado, gratidão, foi um relacionamento muito bom, muito tranquilo e um dossiê de sucesso. Da minha parte, eu só vou, além dos agradecimentos, dizer que, enquanto grupo, né, uma das líderes do grupo, do nosso total compromisso com a publicização das pesquisas, né? Que é a palavra estranha, mas é que é a partir daí que novas perspectivas, novos autores, novos temas aparecem, né? Tornar público o quanto que todos nós aqui trabalhamos, né? Tornar público e divulgar. Então, a gente tem o canal do YouTube, a revista, no canal do YouTube aqui, que o Emerson já falou, que é a Ana Cavalcante que organiza, a gente tem todos os vídeos dos anos de 2020, das revistas, a gente também tem a página do grupo, que foi toda reformulada, então os nossos livros estão lá disponíveis online também, os anais de evento que a gente realiza, e é isso, seguir em frente e agradecendo a todos os companheiros aí das nossas jornadas. Espero que sigamos juntos. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Acho que a última consideração, né, de Roberto e Arthur. Eu quero agradecer ao Grupo Modos, ao Emerson, a Fátima, a Ana, a Marisa, ao Cláudio, a Ana Albani, a todo mundo, a oportunidade de ter organizado isso. Especialmente quero agradecer ao Arthur, que me chamou para fazer esse trabalho com ele. Foi uma experiência muito boa, muito trabalho, mas foi muito boa. E o contato com os autores, a quem eu agradeço também, todos os colaboradores, os que aceitaram os nossos convites e os que submeteram artigos a partir da nossa chamada. Agradeço muito. Muito obrigado. É isso, assim, acho que reiterar a fala do Conduru, agradecer ao Conduru especificamente, né, pela parceria, assim, acho que, né, então, funcionou bem, assim, né? Não tivemos problemas, nenhum atrito, nem nada, assim, a coisa fluiu muito bem. E a todos os responsáveis pela revista, né, pelo periódico e pelo grupo, aos autores que confiaram na gente, assim, né, mandaram trabalho e tal, e também as pessoas que estão presentes aqui.
espero que algumas já saíram, enfim, né? É isso. Só agradecer mesmo.